Então tá, gente, a última parte da live do Palcos Americanos, o blog que está sendo lançado dentro do projeto APNAB 2025. Projeto Palcos Americanos, o proponente Richard Belchior, Clipe Burgdorf, que sou eu, né? O Richard Serraria. E a gente teve a circulação da Girafa da Cerquinha e também do Palcos, também do Supaporiqui, dentro daquilo que a gente chamou de Palcos Americanos, tá bom? Então esses dois projetos, né? Essas duas intervenções ocorreram ao longo de uma conversa muito produtiva, muito rica, em que a gente pôde aí conversar sobre as peculiaridades a potencialidade, na verdade, né, do Supaporiqui e da Girafa da Cerquinha de trabalhar isso em sala de aula. Retomamos aqui com a mestra Lair Vidal. Peço desculpa, mestra, pela instabilidade da internet. Eu também fiquei aqui tentando novamente. Não foi queda de bateria daqui, nada, mas enfim, coisas da internet que às vezes fogem do nosso controle, né? Então, eu agradeço imensamente por toda a sabedoria, né, e por tudo que partilhou com a gente aqui, muito mais do que a partilha referente à Girafa ou ao Supaporiqui, né, o projeto Palcos Americanos, as lições de vida e de ancestralidade, né, que a senhora sempre partilha com a gente. Eu acredito piamente que a gente vem ao mundo, né, para um processo de ancestralização, né, e a senhora é a mais plena materialização desse processo de ancestralização. É uma pessoa que realmente tem muito cuidado com aquilo que fala, com muita pesquisa, com muito respeito à ancestralidade e que dedicou e dedica, né, dedicou porque trabalhou também como educadora, né, no espaço de sala de aula, mas segue dedicando porque quem é educador nunca deixa de ser. Jamais. E a senhora é o exemplo vivo disso. Então, muito obrigado por essa partilha toda. Lhe agradeço imensamente. Peço que a senhora faça as suas considerações finais e depois deixe um espacinho para eu conversar com a Nathalie para que ela possa também situar as pessoas sobre o que tem lá no blog que ela montou com tanto carinho, tá bom? Muito obrigado. Tá bom. Então, eu quero dizer muito, muito obrigada pela confiança em mim depositada. Quero agradecer aos ancestrais me permitirem compartilhar. Agradeço de coração a oportunidade que é dada, né? Enquanto tiver vida, que eu faça da minha vida um serviço para o outro, a serviço da vida. A serviço da vida. É um prazer imenso contribuir. E quero ver girafa girar. Quero ver papo sopapear. E conte comigo, não é? Conte comigo quando precisar. Foi um prazer. E quero ouvir o seu poema ogúnico ainda, algumas vezes aí com a Bataclan FC também. Com certeza, isso. O clamor do charqueador. O clamor do charqueador. Venha. Então está. Ogum único. Olha só. Ter a possibilidade ainda de saborear esse simbologismo. Isso é um luxo. As palavras que não existem só estão esperando serem inventadas, né? Pois então, é isso aí. A isso eu chamo eternidade, meu filho. Infinito. Um prazer. Então, Nathalie. Fala para a Nathalie. Palcos Americanos, o lançamento do blog. A gente está com a segunda parte da live. Né? Na verdade, terceira parte, fizemos lá um teste. Queria que tu falasse, Nathalie, um pouquinho e desse também aí o serviço, né? Exatamente o número do edital, aquelas coisas todas formais que são importantes, e também falasse de como é que tu organizou, né, o blog aí em termos de sessões, etc. Eu sei que tem trabalho fotográfico, tem textos, e a gente tem vídeos também, né? Então, tá lá também o blog do Palcos Americanos também, de algum modo, né, é um grande portfólio da Saia Rodada Comunicação com quem, né, a Bataclan, antes o Alabeoni, hoje o Nobre Tamboreiro, a Girafa da Cerquinha, o Supaporiqui, né, a Saia Rodada já vem aí há mais de 10 anos trabalhando comigo e com os projetos
com os quais eu estou envolvido. Então fala um pouquinho para a gente aí de como é que está o blog, né, o que tem ali, né, onde é que o pessoal acha, qual é o endereço, e também, por gentileza, né, nos dá o serviço aí oficial, aquele, né, o projeto da PNAB, número X, número tal, no ano de 2025, é mais ou menos por aí. E falando em nomes aqui, né, a Saia Rodada, que inclusive é também, né, batizada, né, por Richard Serraria, né, foi quem deu esse nome na época que a gente começou a trabalhar e decidimos aí montar essa produtora, né. Então, o Palcos Americanos, ele foi contemplado, né, no edital da PNAB, né, da SEDAC, via edital 2025, deixa eu só aqui, onde tá? Aqui. Então, foi via Política Nacional Aldir Blanc, edital 26 de 2024, no segmento artes cênicas, aí foi executado, né, em 2025, e esse blog, ele foi montado até assim como quase um diário, né, de bordo, que vai contando também um pouquinho até sobre as cidades, né, Richard? Depoimentos teus, depoimentos de quem assistiu, né? Tu aproveitou também, sempre aproveita, né, para conhecer sobre as cidades onde circula, né? Então, as pessoas que acessarem o blog, além de ver fotos, né, das apresentações, né, saber como aconteceu a circulação por aquelas cidades, também vai ter ali, né, algumas curiosidades, alguns destaques, inclusive sobre a presença negra em cada uma dessas cidades, né? Então é bem bacana também esse trabalho do blog de contar um pouquinho das histórias, né, de cada território que foi visitado. Então, o blog está como Projeto Palcos Americanos, a gente colocou a Girafa da Cerquinha aí, colocou nos comentários no outro vídeo, mas a gente vai deixar depois fixo nos comentários. Mas é projetoPalcosAmericanos.wordpress.com. Um trabalho também de design, né, de organização da Estúdio Visto, né, da Tiele, do Renato, né, também parceiros nossos, que também foram construindo essa proposta, né, de ter essa narrativa, essa contação também de história através do blog, né, a história do projeto. Sim. Então tá, eu acho que com isso a gente tem aí, né, bem detalhado o que a gente fez ao longo, foram 12 cidades que a gente percorreu, né, o Circuito Centro, foi Cachoeira do Sul, e depois Rio Pardo, a gente foi para o Circuito Litoral Sul, que foi São José do Norte, Rio Grande, Pelotas, a gente fez ainda o Circuito Serra, Caxias do Sul, Canela, Gramado, e depois a gente fez o Circuito Grande, Porto Alegre, São Leopoldo, Canoas, Guaíba e Porto Alegre. 12 cidades que foram atingidas pela enchente em 2024, né, e que no edital da PNAB, né, receberam esses 2 conteúdos culturais, onde a gente teve, né, 12 apresentações de cada um desses espetáculos, totalizando 24 apresentações, e ainda 24 rodas de tambor com as crianças, ou rodas de debate, né, quando no Sopapuriqui. É realmente um projeto de 48 intervenções ao total, né, mostrando, né, essa riqueza, né, da cultura negra e, sobretudo, podendo democratizar o acesso ao tambor supapo. Tá bom? A gente segue aí com ações para 2026, com a Girafa da Cerquinha, também com o Supapuriqui, dentre outras coisas. Agradecemos aí ao atual Ministério da Cultura do Brasil, né, pela importância também, né, da Política Nacional Aldir Blanc, e também agradecemos, né, a SEDAC também pela operacionalização da política pública no estado do Rio Grande do Sul, nesse momento, a partir do aporte de recursos do governo federal. Tá bom? Eu sou o Richard Serraria, comigo esteve aqui a Nathalie Weber, da Saia Rodada, e também a mestra Laír Vidal, que nos brindou aí com muito mais do que uma aula, né, uma vivência. Né, porque a aula também é um conceito até certo ponto eurocentrado, e a vivência, a aprendizagem que está contida na vivência, eu acho que isso é sim um conceito americano dos povos originários, assim como dos povos negros que vieram da África, e isso a mestra Laír Vidal fez com maestria conosco ao longo dessa tarde, agora já à noite.
Muito obrigado a mestra Laír Vidal, muito obrigado a essa rodada. Tamo junto e vamos arriba. Valeu. Deixa um abraço também para todo mundo que participou, né, do projeto, uma turma gigante, né, de produtores locais, assessorias também locais, né, as profissionais, os profissionais de Libras. Então, isso também é importante, né, sempre lembrar o quanto, né, o recurso público, né, os editais públicos, né, o fomento público é importante para a geração de trabalho e renda, né, para a galera. Tivemos, né, aí no Circuito Centro, né, a Nathalie Weber, na produção, né, no Circuito Litoral Sul tivemos a Renata Pinhatti, na produção executiva, no Circuito Serra tivemos o Fernando Gomes, na produção executiva, e no Circuito Grande Porto Alegre, a Lubitelo, né, e tivemos também em todo o circuito, na maior parte, na verdade, né, o Lucas Terres, né, na Libras, também o Tuti Rodrigues, na sonorização e na filmagem, né? A Nathalie Weber também nas fotos maravilhosas aí no registro que nos abasteceu, né, de material para toda a circulação, né? E também a assessoria de imprensa, né? Lá em Pelotas, a gente, no Litoral Sul, a gente teve a Joana Benjoa, né? Aí no Circuito Centro também essa rodada, né, fez assessoria de imprensa. No Circuito Porto Alegre, a gente teve a Bebê Baumgarten, né? E na Serra, a gente teve a Pati Viale, em Canela e Gramado, e o Carlinhos Santos, lá em Caxias. Só aí a gente vê, né? Já são quase 20 pessoas envolvidas, né? E aí a gente vê novamente a importância disso, né? A importância da política pública, né? A importância de dinamizar a economia da cultura, a economia criativa, como queiram chamar, através também da política pública. Então, longa vida à política pública, né, a Política Nacional Aldir Blanc, assim como a Lei Paulo Gustavo, dentre outras leis aí que fomentam a cultura no nosso país. Tá bom? Boa noite, até mais. Valeu.